pessoal, eu sou a Mari e no vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês livros de não ficção. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, dá um joinha e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra ajudar a divulgar o meu trabalho. E vamos pra lista. O primeiro livro que eu vou indicar é Maus, a história de um sobrevivente, do Art Spiegelman. Conta a história do pai dele, que foi um sobrevivente de Auschwitz. É uma HQ que foi premiada com um Pulitzer, foi a primeira HQ a ganhar um Pulitzer. Se eu não me engano, quando ela foi lançada eram 2 volumes, mas eu li nessa versão de volume único. Fazia muitos anos que eu não lia nenhuma HQ, até eu pegar essa de Maus pra ler, e é uma HQ incrível. Ela é muito bem escrita, bem desenhada. O autor, ele conta a história do pai dele, que são momentos tensos, né? Dá pra se imaginar, porque o pai dele sobreviveu a Auschwitz. Mas tem um alívio cômico, que é quando conta o presente. Então, assim, conta um pouquinho do presente, aí o pai relembra o passado. E aí, depois conta um pouquinho do presente, de como o pai tá. Às vezes o pai é muito sovina, ou então o pai, ele é meio mal-humorado, ele gosta das coisas de um jeito. Então, tem esse alívio, assim, no meio de tanta tensão. O mais interessante é que o autor, ele retratou os judeus como ratos, os nazistas como gatos, os poloneses não judeus são os porcos e os americanos são os cachorros. Esses poloneses não judeus, eles ajudavam os nazistas, então por isso que tem essa diferenciação. É uma história muito incrível, é um bom começo para quem não gosta de não ficção e tá querendo entrar aí nesse mundo. O outro livro que eu vou recomendar para vocês é Hoje Eu Sou Alice, da autora Alice Jamienson. Só tem um probleminha, a edição tá esgotada. Ela é uma edição de 2010, da editora Tordesilhas. Se você encontrar por aí, compre, porque vale muito a pena. Eu torço para que esse livro seja reeditado. É uma história muito difícil, né? Conta a história da própria autora. Ela tem transtorno dissociativo de identidade. Então, desde os 6 meses de idade, ela foi abusada sexualmente, psicologicamente, até a vida adulta. E ela acabou desenvolvendo aí 9 personalidades diferentes. É uma história muito dolorida, é uma história muito difícil de se ler, mas, assim, eu já li vários relatos sobre pessoas que sofreram em cativeiro ou que sofreram abuso sexual de parente. E esse é o livro, assim, que mais me marcou. É um livro que, assim, dilacera o coração. E, assim, nossa, é muito difícil porque a garota, a Alice, ela desenvolveu 9 personalidades diferentes. E uma dessas personalidades é um bebê de 6 meses, sabe? Então, é difícil de engolir, mas é uma história que foi bem relatada. Ela tá bem construída, não tem nenhum momento, assim, de autopiedade, porque algumas pessoas não gostam muito de autobiografia, mas não tem nenhum momento de autopiedade. Ela relata tudo o que aconteceu sem ficar, ai, coitadinha de mim, sabe? Ai, porque a vida foi tão cruel comigo. Não tem esse clima. Outra indicação é Cisnes Selvagens, da Jun Chan. Ela é uma autora chinesa. O livro se passa na China. Conta a história de 3 gerações da família dela, então a avó, a mãe e ela, principalmente sobre o ponto de vista das mulheres, e pega uma história, pega uma época, um período cultural e político que foi muito efervescente aqui na China. Hoje em dia ela é proibida de entrar no país e seus livros não podem ser comercializados aqui. Ela também tem outros 2 livros, um é a biografia do Mao Tse Tung, que eu tô lendo, e o outro acho que chama Imperatriz de Ferro, que também é de uma imperatriz chinesa. Hoje, se eu não me engano, ela vive nos Estados Unidos, mas assim, esse Cisnes Selvagens foi o primeiro livro que eu li histórico de não ficção que se passa na China. Então ela vai contar a história começa com a avó dela foi foi a última geração que tinha o pé quebrado e enfaixado para o pé ficar pequeno.
para ela ser mais atraente para os homens. A avó dela era uma concubina de um, se não me engano, era um político muito importante, né, de alguma coisa do imperador, eu não lembro direito. E aí a mãe da autora já participou da parte da Revolução Cultural, do comunismo, então a mãe dela acreditou no comunismo, tinha toda aquela ideologia, Mao era muito bom no discurso, então, e ele era bem manipulador. Agora que eu tô lendo a biografia dele, eu vejo bem a manipulação que ele fez, e assim, naquela época a mãe da Jung, eles acreditavam muito no comunismo, que o comunismo era a salvação do país. Foi uma época em que os japoneses tinham invadido a China e eles cometiam atrocidades com os chineses, eles escravizavam, eles matavam, eles estupravam, eles faziam assim horrores por aqui. Então foi um momento de levante dos chineses mesmo, e aí veio essa implementação do comunismo. Tem uma parte que me marcou demais, que é quando o Mao quer ser o maior produtor de ferro, de aço do mundo, e aí todo mundo precisa parar de trabalhar nas lavouras, vai todo mundo fabricar ferro, todo mundo forjar ferro. Você tem 2 panelas, vai ficar com uma só. Você tem uma bicicleta, vai doar. Então, assim, foi uma época muito difícil, porque tudo ia pra fazer, ia pra forjar esse ferro, acho que era ferro mesmo, não era aço. E aí, como houve assim uma grande demanda, né, dos lavradores, dos agricultores que deixaram de plantar, deixaram de, né, plantar comida para o país e foram lá trabalhar com ferro. Mao tinha muito ferro e nada de comida, e aí veio a grande fome e muita gente morreu de fome durante o comunismo. Muita gente. Muita. Você vai conhecer a história da Revolução Cultural, a história do comunismo aqui na China, através da história dessas 3 mulheres, e assim, é muito bem escrito. Hospício a Deus é a minha próxima indicação, da autora Maura Lopes Cansado. Saiu pela editora Autêntica. Tem pouco tempo, era um livro que estava esgotado, mas foi relançado agora. E vai contar a história da própria Maura. A Maura, ela foi uma criança que nasceu em uma família rica. Ela foi muito mimada pelos pais. Quando o pai dela morreu, ela e os irmãos acabaram ali dividindo a herança e ela acabou gastando tudo que ela tinha. Ela tinha uma vida bem boêmia. Ela saiu do interior de Minas Gerais e foi para o Rio de Janeiro. Ali ela tinha um círculo social de intelectuais e jornalistas, escritores muito grande. Ela fazia parte daquele círculo. Ela casou e separou, e aí por causa dessa separação ela não era bem vista na sociedade. Então assim, ela via que em momentos ela não se encaixava no que a sociedade esperava dela. Então ela não se sentia bem e ela preferia ficar em um hospício. Ela se internou voluntariamente, ela já tinha sido internada algumas outras vezes, e ela vai relatar o dia a dia, como que eram os tratamentos, os pacientes. Então ela preferia viver ali, naquele lugar insalubre, porque ela não era um modelo que a sociedade esperava que ela fosse. Então assim, é um relato bem cru. Ela fala sem papas na língua, ela conta tudo, assim, os tratamentos, como eles eram tratados pelos médicos. Os médicos não estavam nem aí, eles não queriam saber de tratamento do paciente. Na verdade, quem cuidava do paciente eram os enfermeiros, que na verdade agiam mais como agentes carcerários. Então assim, é um relato muito dolorido e muito importante sobre o hospício na época em que ela esteve internada ali. Bom, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar de Svetlana Alexievich, mas é impossível não indicar Vozes de Chernobyl para vocês. É um relato muito comovente. Como eu já falei várias vezes, a autora, ela é uma historiadora de emoções, então é um livro de não ficção, mas a forma como ele é contado, ele não é muito técnico, e ela
põe muita emoção na escrita dela, nos relatos que ela colhe das pessoas. Vai contar ali a história, então, de várias pessoas, desde a primeira da brigada de incêndio que foi lá apagar o incêndio na usina de Chernobyl, ali aqueles primeiros que sofreram, assim, radiações inimagináveis, como eles ficaram doentes, como eles morreram. Mais pra frente o pessoal que morava ali perto, e conta até alguns anos bem mais tarde, das pessoas que voltaram a morar ali, mesmo sendo zona radioativa, e como eles encararam aquilo, como eles acreditavam no que era passado pra eles, como as informações foram passadas pra eles, né, porque afinal de contas a radioatividade você não vê, e é uma coisa que, se você não vê, você não crê, sabe? Umas coisas assim. Então tem vídeo também, eu não vou falar muito, vou deixar o link aqui, leiam. Bom, de livro-reportagem eu indico Hiroshima, do John Hersey. Pra quem tá começando a ler, ele é um livro curto, é um livro tranquilo de se ler, ele não tem muitos termos técnicos. No entanto, ele é bem distante, você percebe que o autor ali, ele não liga muito pras emoções, não é que ele não liga, ele não põe tanta emoção assim no papel, é uma história-reportagem mesmo, né, um livro-reportagem. É bem diferente do livro da Svetlana, porque a Svetlana, ela relata as emoções, e nesse Hiroshima não. Ele acompanha a história de 6 pessoas, que vai contar o que eles estavam fazendo no momento da explosão, 1 hora depois, 1 ano depois e 40 anos depois. É um livro muito interessante, eu gostei demais. Nessa mesma linha de livro-reportagem, não tem como não indicar A Sangue Frio, do Truman Capote, que tem uma importância histórica gigantesca. Dizem que foi aí que se inaugurou esse tipo de livro, esse tipo de narrativa. No entanto, para quem não está acostumado a ler livros de não ficção, ele pode não ser tão agradável assim, porque ele é um livro extenso. O Truman Capote, ele coloca muitos detalhes, não é uma leitura rápida, então demora para engrenar, tem algumas estruturas bem técnicas. Então, assim, eu recomendo, é uma leitura muito boa. Mas se você não tá acostumada a esse tipo de livro, é melhor você esperar um pouquinho pra depois começar, pra depois vir pra ele. É Isto, um Homem, do Primo Levi, não sei. É um livro essencial para quem gosta, para quem tem interesse no assunto Segunda Guerra Mundial. Vai contar a história do próprio autor, né, de como ele sobreviveu ao campo de concentração. Ele foi preso por fascistas em 1943 e foi mandado para um campo de concentração nazista. E vai contar a história dele ali, como ele sobreviveu, como que era o dia a dia. Esse é um outro livro que é meio que uma autobiografia, mas sem autopiedade, sabe? Sem, ai, coitadinho de mim. Não, ele relata, foi assim, foi assim, foi assim. Eu gostei muito da forma como ele escreve. Uma das lições, uma das coisas que ficou mais marcada em mim depois da leitura desse livro é a mudança de visão que a gente tem perante a esperança. Porque quando ele chegou ali, ele tinha uma filosofia mais ou menos assim: come o teu pão e, se der, come o do outro. Logo que o local ali foi bombardeado e os alemães foram embora, eles foram deixados ali para sobreviver e serem resgatados, eles passaram por dias terríveis. E aí mudou, com a esperança de você conseguir sair dali, com a esperança de ser resgatado, essa filosofia mudou completamente. Então era deixa de comer para alimentar o próximo. Então, assim, é uma história emocionante, tocante, essencial. Se você gosta de livros sobre Segunda Guerra, gosta de livro de não ficção, gosta de autobiografia, você tem que ler É Isto, um Homem. Bom, continuando aí num clima pesado, né, dessa vez eu vou indicar um livro Serial Killers, Louco ou Cruel, da Ilana Casoy. É uma autora brasileira, eu gosto demais desse livro. Eu sou muito interessada em serial killers, tanto ficção quanto não ficção. Tem um vídeo que tem quase 1 hora ou mais, que eu fiz lá pro Psycho Books, que é um especial acho que são 3 livros de serial killers. E desses todos, o melhor é esse da Ilana Casoy. Eu li aquele outro também que
a Anatomia do Mal, Serial Killers Anatomia do Mal, e eu achei que a forma como aquele livro foi montada um tanto desorganizada. Esse da Ilana Kazoy, ele é uma forma bem didática, sabe? Ela tá te ensinando, tá te explicando, sem ser uma coisa boring, sem ser chato. Então ela vai dando divisões, subdivisões, tipos de serial killers, organizado, desorganizado, enfim, é muito incrível. E aí ela tem o relato de vários casos. Ilana Kazoy é uma autora de não ficção que eu gosto muito, muito mesmo, eu indico. Se vocês gostam de livro assim, policial, não ficção, nossa, indico muito. Ilana Kazoy, ela é incrível. Pra fechar, eu não posso deixar de fora o primeiro livro de não ficção que eu li, que me arrebatou completamente. Foi uma leitura obrigatória da escola, eu tava acho que na 7ª série, e é o Princesa, da Jan Sesson. Sesson. Enfim. Conta a história da princesa Sultana. É o codinome de uma princesa da Arábia Saudita muito, muito, muito rica, que tem um irmão, várias irmãs, e conta como que é a condição da mulher naquele país. Tem várias continuações, tem As Filhas da Princesa, tem várias continuações. Eu não li, eu só li esse primeiro livro, e eu lembro que ficou muito marcado em mim. Foi a primeira vez que eu descobri que nem todas as mulheres eram livres ou tinham as mesmas oportunidades que eu tinha. Foi a primeira vez que eu tive a consciência de que as mulheres podem ser tratadas como inferior aos homens, simplesmente por elas terem nascido mulher. Elas podem não estudar porque elas são mulheres. Se ela tá com fome, o irmão já comeu, mas o irmão não quer que ela coma e ele fala que ele quer aquela maçã que ela tá comendo, ela é obrigada a dar aquela maçã pro irmão. Não tá com fome. Que ele tá fazendo aquilo só porque ele é homem e ela é mulher. Então, assim, e foi um momento de adolescência, início da adolescência pra mim muito importante. Então foi a partir desse livro que eu comecei a procurar mais coisas sobre a sociedade, né, da Arábia Saudita, sobre os muçulmanos. Eu tinha várias discussões com os professores, com a minha professora de literatura. Então, assim, foi um livro que me marcou, foi muito incrível, eu preciso reler, mas eu tenho medo de reler livros que eu gosto demais e não achar eles tão incríveis, sabe? Eu não sei também se eu quero ler a continuação ou não. Se você já leu, por favor, me fala, porque eu tenho medo. Foi um livro que me marcou demais. Foi ele que deu um impulso para que eu começasse a fazer questionamentos sobre diferentes religiões, diferentes sociedades, sair ali do meu mundinho, da minha família, dos meus amigos, da minha vida privilegiada e abrir os olhos para o mundo, que nem todo mundo tinha as oportunidades que eu tinha. É um livro muito, muito incrível. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês devem ter percebido que eu não fiz nenhuma indicação de livro sobre escrita. Eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, sobre teoria literária, dicas de escrita, qual livro é legal, qual não é tão legal assim. Eu tô preparando um vídeo sobre isso, vai demorar um pouquinho, mas por isso que não tem nenhum tipo de indicação aqui desse tema. Também me pediram livros de não ficção que eu li, que eu estudei antes de vir pra China. Cisnes Selvagens foi o primeiro, mas eu vou fazer um vídeo também pra quem se interessar, de livros que se passam na China, de documentários que eu assisti, filmes, etc. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui embaixo. Quais indicações vocês têm pra mim de livros de não ficção, que é uma coisa que eu tenho comprado e lido bastante. Bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!